Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, se inscreva, curta e também compartilhe as reflexões aí com as pessoas que você acha que possa gostar ou que precisa ouvir essas reflexões. Hoje nós vamos trazer a entrevista que Judas Iscariote deu ao espírito de Humberto de Campos, nosso irmão X, pela mediunidade aí do Chico Xavier, que consta lá no livro Crônicas de Além Túmulo. É um livro, assim, um clássico do Espiritismo, é um livro muito bom. Eu aproveito para indicar o livro aí para vocês que ainda não leu. São livros que cada capítulo é como se fosse uma entrevista, um caso que o Humberto de Campos traz e que nos ajuda no estudo grandemente, porque a gente tem uma noção aí da visão espiritual, do que os espíritos estão trazendo para nós através das mãos aí de Humberto de Campos. E Humberto de Campos tem um jeito bem característico de trazer as coisas, eu particularmente gosto muito. Vocês também têm gostado dos vídeos de Humberto de Campos, de alguns casos do Humberto que eu trago, vocês também têm gostado, têm comentado bastante. Então nós vamos contar aí esse caso do nosso caro Judas Iscariote. E esse caso é muito interessante porque Humberto vai visitar a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e acaba observando um espírito muito concentrado, olhando lá pro horizonte, meio triste, meio cabisbaixo, e ele acha curioso e pergunta para o mentor que levou ele. Então Humberto fazia essa excursão por Jerusalém. Para quem não sabe, Humberto de Campos, depois de desencarnado, virou um grande pesquisador de algumas mensagens cristãs, de alguns casos que Jesus vivenciou lá em Jerusalém, na região, como que foi a caminhada dele. E ele estava lá provavelmente fazendo essas pesquisas e por acaso não foi. Ele encontra lá esse espírito e ele pergunta ao mentor que ali está e fala: quem que é esse espírito? Me chamou a atenção. E aí ele fala: esse é o nosso amigo Judas Iscariote. E aí Humberto fica muito curioso e pergunta se pode ir lá conversar com ele. E o mentor autoriza. Então a gente vai ler o caso a partir de agora, a entrevista, na verdade, para que vocês possam também acompanhar com a gente, tá bom? E aí o mentor vai falar com Humberto: sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. E aí Humberto questiona: Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante, o progresso que já alcançaram anos atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão do nosso Senhor Jesus, meditando nos seus atos de antes. Aquela figura de homem, Humberto vai dizer, magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração ligaram-se para que eu atravessasse procurando ouvi-lo. Então vamos fazer um pequeno comentário. Aí Humberto ficou um pouco receoso de lá, afinal ele era Judas, apesar de ter cometido alguns erros, ele já tinha evoluído. Então é importante deixarmos isso claro. Essa psicografia é de 1935. Judas, hoje, na espiritualidade, no plano espiritual, é um espírito evoluído que trabalha junto com Cristo. Nós vamos ver isso mais pra frente. Ele já evoluiu, ele já passou por muitos momentos tumultuados, mas já evoluiu. E nesse momento que Humberto encontra ele ali, ele já era um espírito evoluído. Então, apesar dele estar ali cabisbaixo,
Humberto de Campos na hora sentiu a evolução desse espírito, apesar de sentir uma melancolia junta. Mas ele mesmo assim vai lá, atreve e pede uma entrevista para ele. Então, o que acontece? Muitos espíritos, porque, gente, a caminhada no plano espiritual também tem as suas dificuldades. É claro que eles não têm a presença do corpo físico pesado, os problemas materiais, mas muitos espíritos do lado de lá deixam famílias encarnados. Tem muitos espíritos que às vezes ele está no plano espiritual, a família, os amigos estão encarnados, então eles vivenciam muitas das vezes esses problemas, ajudam. Então eles sentem momentos de tristezas, são momentos que eles ficam de cabeça baixa. E o que acontece? No plano espiritual, a gente tem essa facilidade de saber o que nós fomos no passado, aonde nós erramos, e nós, como se fosse um momento terapêutico, podemos visitar esse local para que nos relembre algo e nos motive a continuar a nossa evolução. Então, suponhamos que você, por exemplo, numa outra encarnação, tenha cometido diversos crimes numa cidade da Europa. Você desencarna, começa lá no plano espiritual a fazer um trabalho muito importante que vai ajudar na sua evolução, e você de repente começa a ficar cabisbaixo porque você tem pessoas que estão encarnadas ou por outros problemas quaisquer. E aí a espiritualidade fala, lembra aquela vez que você matou não sei quantas pessoas numa cidade da Europa? Dá um pulinho lá, medita, vê essas pessoas como estão encarnadas, vê o que elas estão fazendo. Fica lá um dia, passeie pela cidade que você mais cometeu. Então os espíritos vão como se fosse algo terapêutico. É igual para nós encarnados, quem nasceu numa cidadezinha pequena ou quem nasceu numa outra cidade muda quando está adolescente ou quando está adulto para uma outra cidade, ou muda de país. Às vezes quando você volta, quando você vem para sua casa, não dá aquela memória afetiva que te convida a um sintoma de emoção mesmo. E às vezes se você está para baixo, você precisa daquele momento de ir lá, de comer a comida da sua terra, de conversar com a sua avó, com o seu avô, de ver os seus ex-vizinhos, enfim. Era mais ou menos isso do que Judas estava fazendo ali, relembrando a sua encarnação mais problemática, segundo ele mesmo. Então nós vamos continuar aqui, que Humberto vai lá, arrisca e pede uma entrevista para ele. E aí Humberto começa assim: o senhor é de fato o ex-filho de Iscariote? E aí o Judas olha para ele e fala: sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Então Judas estava ali triste, chorando. E aí Humberto vai perguntar: é uma verdade tudo quanto fala o Novo Testamento com respeito à sua responsabilidade na tragédia da condenação de Jesus? E aí o Judas vai dizer: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinha ainda seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre,
se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Macêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Então, só nessa primeira pergunta aí a gente tem várias informações. A última delas é que realmente Judas cometeu um suicídio devido aí aos seus atos com o nosso Cristo. Ele ficou muito arrependido, muito triste, e sim, ele cometeu suicídio, e por esse suicídio a gente vai ver que ele teve algum resgate, como todo suicídio tem resgate, tá, gente? Isso aí vai depender, é claro, Muita gente fala, mas todo resgate do suicida é igual? Não, depende da evolução do espírito, depende de como ele se encontra no plano espiritual, depende do conhecimento dele. Por que depende? Porque se for uma pessoa, às vezes, claro que não muito evoluída, uma pessoa que chega a cometer suicídio, a gente comenta isso em outras reflexões. Mas, se for uma pessoa que já tem algum conhecimento, é mais fácil dos mentores chegarem, orientar, convencer a pessoa a se reencarnar mais rápido. Quando não é uma pessoa que tem muito conhecimento, às vezes demora, os espíritos às vezes têm que impor uma encarnação. Então isso aí vai depender, varia um pouco. Cada caso é um caso. Na espiritualidade não há receita de bolo. Quem tá aí falando às vezes no YouTube que é isso ou aquilo, desconfiem, porque apesar de nós termos aqui no Espiritismo o Allan Kardec que nos direciona com os livros, temos os livros do Chico, muito bom, mas quem trabalha em reunião mediúnica, quem convive com os espíritos sabe, cada caso é um caso, é igual a imensidade da humanidade, às vezes tem casos parecidos, mas todos com as suas particularidades, com as suas minúcias, às vezes com pequenos detalhes que diferenciam. No plano espiritual é a mesma coisa, não muda não. Então, o Judas está falando aí, e o Judas também relata aqui nessa primeira pergunta algo muito importante para nós deixarmos aí. Nem tudo que está escrito ali nas escrituras, gente, não que seja mentira, mas tem muitas coisas adulteradas, outras que eles acrescentaram, outras que foram retiradas, outras que foram escritas, quem escreveu deixou passar uma emoção ou deixou passar o seu lado pessoal, porque escrita tem isso, a gente passa um pouco dos nossos pensamentos, das nossas concepções de vida, de política, de pessoas que convivem com a gente, então sutilmente passa na escrita, isso ele está falando aqui. Então, quando o Humberto ele pergunta para ele, é verdade tudo que aconteceu? Ele falou, em parte, ou seja, teve verdades, teve coisas que eles escreveram que são verdades, mas quando redigiram os evangelhos, muitas circunstâncias foram tiradas por devidas rixas políticas, e aí ele vai falando. Depois, para quem quiser ler o caso, é muito interessante, leia devagarzinho para vocês entenderem. E aí, o Humberto faz a segunda pergunta. Você chegou a salvar-se pelo arrependimento? E aí ele vai dizer, não, eu não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimento expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros requisitos do meu crime. Na Europa do século XV, desde esse dia em que me entreguei por amor ao Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão na minha própria consciência. E hoje estou aqui meditando nos dias que se foram.
Não, aliás, Humberto diz, e hoje você está aí meditando os dias que se foram, né? Humberto pensa com tristeza. Olha quantas informações também, poucas linhas, né, gente? Primeiro que ele fala que o remorso não foi suficiente para tirar ele do abismo, do abismo espiritual em que ele se encontrava. Esse abismo espiritual pode ser até um abismo consciencial, tá, gente? Às vezes não é nem umbral, como a gente está acostumado. Porque às vezes ele já tinha sido socorrido, mas ele estava lá naquele abismo, naquela inércia, naquela inconsciência espiritual muito grande. E o que ele foi planejado para ele aí? Várias reencarnações expiatórias. Várias, ele diz aqui. Foram séculos de sofrimento e provavelmente, pelo que ele diz aqui, ele se tornou cristão e ele sentiu na pele como é ser cristão, principalmente nos primeiros séculos depois que Cristo veio, que foram os cristãos que tiveram que provar que eram cristãos, que morreram, que foram massacrados, que foram humilhados, que eram perseguidos e muito perseguidos, e ele passou por tudo isso. E ele traz uma informação aqui interessante, que ele passou pelo mesmo que o Cristo passou. Ele teve essa oportunidade de evoluir, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi usurpado. Muita gente pode pensar, é lei de ação e reação? Não, porque a lei de ação e reação ela pode trabalhar de diversas formas e não você pagar no mesmo sentido que você provocou. Pode ocorrer quando a pessoa é muito rebelde, mas quando o espírito já vem com algum aprendizado, ele já vem trabalhando a caridade, isso aí, gente, pode ser o quê? A espiritualidade superior alivia. Não alivia porque a espiritualidade superior é boazinha, não. É porque tem a misericórdia divina. Então, por exemplo, Judas, provavelmente, ele escolheu passar por isso para ele ter uma evolução mais rápida. E, no entanto, ele diz aqui que a sua última encarnação foi no século XV. Ele não mais voltaria a reencarnar e trabalharia aí, como trabalha até hoje no plano espiritual, nas lides cristãs, ou seja, provavelmente junto com o próprio Cristo. Mas o que eles provavelmente, já um pouco mais consciente, ele passou, ou seja, onde imitando o mestre, foi traído, vendido, usurpado. Ele passou ali por uma escolha. Então, o que há? A misericórdia divina, existe a lei de ação e reação. Obviamente, todos iremos aí pagar se cometermos um crime, se trairmos, obviamente. Mas, às vezes, a misericórdia divina é tão grande que ela nos ajuda, por exemplo, a passarmos por aquele processo de forma inversa. Então, por exemplo, às vezes você matou uma pessoa numa encarnação passada. A espiritualidade, vendo a oportunidade, vendo que você evoluiu, te oferece essa pessoa que você matou como filho nessa encarnação. E às vezes você vai ter que conviver com uma pessoa que você tem algo no passado que não te deixa assim caminhar tão tranquilamente. Você vai ficar um pouco inseguro. Isso tudo inconsciente, tá, gente? Você não vai lembrar disso, não. E você vai passar ali tendo que trocar fralda, tendo que dar as papinhas, tendo que educar, tendo que levar para a escola, tendo que pagar a escola, tendo que passar pelos problemas da adolescência. Você vai ali naquele amor resgatar. E principalmente o que a espiritualidade quer? Que perdoem-se você e ele, e que vocês evoluam juntos. Então, o amor de um pai, de um filho, de uma mãe para uma filha, ou às vezes coloca como irmãos, aí vão viver lá no mesmo quartinho, vai ter que dividir os brinquedos, vai ter que brigar pelo pai e pela mãe, às vezes inimigos vorazes de outras vidas. Mas Judas aqui preferiu passar pelas mesmas situações. Então, gente, como eu disse, na espiritualidade não há receita de bolo. Se alguém estiver falando aí que todo mundo que faz isso acontece aquilo, fiquem com o pé atrás. Pode ser que muitos acontecem, mas não é uma receita de bolo. Uma hora eu conto para vocês aqui uma experiência que eu tive na minha família com uma questão de reencarnação. Vou contar nas próximas reflexões para vocês terem uma ideia de como que funciona esses processos de reencarnação e que eu vivenciei na prática muito de perto e também já ouvi casos assim muito perto. Então assim, eu acho que vai ser interessante. E aí o Judas vai continuar. Olha,
Eu estou recapitulando os fatos como se passaram, e agora, irmanado com ele que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Olha só o que o Judas está dizendo. Não é Deus que nos condena, gente, é a nossa consciência. E ele falou, eu já estou absolvido porque a minha consciência já me liberou. Então, gente, não existe nada melhor do que uma consciência tranquila. Que você deitar a cabeça no travesseiro à noite e não ter problema com ninguém, não dever para ninguém, não ter feito mal a ninguém naquele dia. É muito difícil na atual evolução que nós estamos, mas uma dica, se você não consegue ainda resolver todos os seus problemas, pagar todas as suas dívidas, perdoar todas as pessoas com quem você já teve algum problema, vá aos poucos, perdoa alguém hoje, paga uma dívida hoje, tenta não fazer mal hoje, tenta não abusar, tenta não prejudicar a sua saúde só por hoje. E vá assim, lentamente, pedindo ajuda a Deus, porque a nossa consciência no plano espiritual, se hoje ela nos acusa encarnado, no plano espiritual é 10, 15, 20 vezes pior, dependendo da situação, porque lá é mais abrangente, nós vamos estar em espírito, o espírito tem uma memória maior, tem uma consciência maior do que está ali à sua volta. E Judas está falando aqui, olha, o tribunal da consciência já me liberou. Não foi Deus que desceu na terra e falou, você traiu Jesus, você vai ter que reencarnar. Não, a consciência dele levou ele a reencarnar novamente, a aprender a ser cristão, a trabalhar para o Cristo, e hoje ele tem a oportunidade aí de ter essa consciência absolvida. Para nós entendermos muito essa lei de ação e reação. Claro que nós não vamos entender a lei de ação e reação, gente, só por essa reflexão. Então você que ficou curioso aí para saber o que é uma lei de ação e reação, o que nos acontece com os erros que nós cometemos numa encarnação, comece a ler, pesquise, mas leia livros sérios, não fique só pesquisando também no YouTube. O YouTube é uma base assim, lê um livro, teve uma dúvida, joga lá na internet, no Google, que é a tradução de uma palavra, que é o significado de uma palavra. Nós temos que ter a internet como ferramenta. Tô lendo um livro lá, não entendi, vou perguntar, quem sabe tem alguém que possa ter um e-mail para eu mandar, enfim, é para termos ferramentas. Então, um livro aqui que eu gosto muito para estudar essa lei aí de ação e reação é justamente o livro é o livro do André Luiz, Ação e Reação, psicografia também do Chico Xavier. Então lê lá no Livro dos Espíritos, lê esse livro do André Luiz, que é muito importante, você vai vendo casos aí de como acontece, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas vamos continuar aqui no texto, porque tá acabando já. Quando ao Divino Mestre, Judas continua, quanto ao Divino Mestre, quanto a Jesus, Judas começa a falar em prantos. Infinita é a sua misericórdia. E não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões de ouro amoedado. É verdade, Humberto vai falar. E os novos negociadores do Cristo não se esforçam depois de vendê-lo. Então, gente, quem somos nós para julgar Judas? Se nós temos ainda infinitos erros. Se você me falar aí agora, eu não vendo Jesus não, mas e na outra encarnação, você sabe se você vendeu? Quantas pessoas estão vendendo as suas mediunidades, estão vendendo a palavra cristã nas diversas religiões, tá? Não se enganam, não estou aqui apontando uma religião só, nas diversas. Vemos aí diversos líderes religiosos vendendo Cristo
amoedando, engarrafando Cristo, cobrando para ensinar sobre o Evangelho. Gente, vamos acordar, dai de graça o que de graça recebeste. Tenhamos bom senso, tenhamos carinho para com o nosso próximo. Tenhamos respeito às coisas divinas, porque, gente, lei de ação e reação aí, né? Nós não estamos falando aqui que é errado cobrar, pedir ajuda às pessoas que frequentam o local religioso para pagar as contas, conta de água, conta de luz, para pagar a faxineira ou faxineiro, né? A pessoa que vai fazer a limpeza, para consertar um vidro que quebra, um ventilador que queima. Não é isso. E essa ajuda é ótima, é benéfica. Agora, desde que a gente pegue esse dinheiro e faça um uso correto, honesto dele, saber que não é nosso, que é de uma instituição, que tem que ser muito bem prestado conta, que a pessoa que está ali prestando conta disso, cuidando desse dinheiro, tem que orar todos os dias para não deixar se cair na tentação de pegar que seja 1 centavo que não nos pertence. Então, olha essa lição que o nosso Judas aí está nos deixando. Quem somos nós para apontar o dedo se por vezes cobramos? Por vezes cobramos o nosso amor, né? Cobramos as coisas espirituais que Deus, que Jesus nos empresta. Então vamos ficar atentos aí. E aí Judas se despede, afasta-se tomando a direção do Santo Sepulcro. E eu, confundindo nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto. Por hoje é só. Espero que tenham gostado da reflexão. Se inscreva no canal, ative aí o sininho para receber as nossas informações de novos vídeos. Compartilhe aí com quem você acha que precisa ouvir essa reflexão. Deus os abençoe para quem chegou até aqui e conseguiu ouvir a reflexão. E até a próxima.